interior de Santa Catarina guarda algumas das paisagens mais impressionantes do Brasil, e muitas delas ainda são pouco conhecidas a nível nacional. Nesse vídeo vamos atravessar canyons imponentes, descobrir cachoeiras escondidas e percorrer trilhas que revelam novos ângulos espetaculares a cada passo. Pelo caminho também passamos por vinícolas, cruzamos rotas históricas, subimos uma das serras mais lindas do Brasil e ainda presenciamos a espetacular migração do papagaio charão. Essa sem dúvida foi uma das produções mais bonitas que já fizemos, e a partir de agora te convidamos a viajar com a gente pelas belezas de Santa Catarina. O interior de Santa Catarina guarda algumas das paisagens mais impactantes do Brasil, e para provar um pouco disso para vocês, montamos um roteiro de 10 dias passando por diversos atrativos de 6 cidades. Iremos rodar tanto por pontos que ficam na encosta da serra, tanto por aqueles que estão na parte alta. A nossa jornada começa diretamente de Alfredo Wagner para conhecer os espetaculares Soldados Sebold. E agora sim, começando oficialmente mais um documentário aqui no canal, já com essa paisagem linda aqui do Soldado Sebold, que é um dos nossos atrativos favoritos de Santa Catarina. Eu já adianto para vocês que esse vídeo provavelmente vai ser um dos mais lindos da história do canal, porque nos próximos dias a gente vai para vários e vários locais cinematográficos, como esse aqui, que está ao fundo. Aqui no complexo tem várias coisas legais para ver e fazer, a gente vai explicar tudo com detalhes para vocês aqui nos próximos minutos. E hoje o dia amanheceu um pouquinho nublado, tá com o tempo meio encoberto, mas a previsão que ao passar das horas aqui o tempo vai abrir. Enquanto o tempo não abria, conversamos com o Renan que trabalha aqui e ele explicou o porquê desse nome tão curioso. Então, Soldado Sebold porque se falaram que as 3 pedras se pareciam com 3 soldados em guarnição na cordilheira. Quem deu esse nome foi o Juliano Wagner, isso aí há quase 20 anos atrás, né? E o Sebold é um antigo nome do proprietário aqui das terras, seu Sebold Schaffer. Então foi conhecido como Soldados do Sebold. Foi o nome que realmente pegou. Para chegar aqui no Soldado você tem algumas opções. Se estiver de carro 4x4 dá para ir direto até a recepção, enfrentando cerca de 11 km de estrada de terra. Caso não tenha um veículo com tração, existe um estacionamento antes do trecho mais complicado. A partir dali, ou você faz uma trilha de aproximadamente 6 km de nível moderado, ou opta pelo transfer que realiza o trajeto. Além do day use, que custa R$ 40 por pessoa, o espaço também oferece várias opções de hospedagem, que vão desde campings até chalés mais sofisticados. Para quem vai acampar, são 3 áreas de camping abertas, com cozinha compartilhada e um espaço que serve lanches de quarta a domingo. A gente ficou nos chalés e ficamos impressionados com a estrutura. Eles são bem espaçosos e acomodam até 4 pessoas, contando com cama de casal e sofá-cama. O espaço ainda tem banheira de hidromassagem, cozinha completa, sala de estar e várias outras comodidades. Para informações sobre transfers, hospedagens ou qualquer outra dúvida, a gente vai deixar o contato do atendimento deles na descrição do vídeo. E como previsto, o tempo abriu e então começamos a explorar os atrativos do lugar. Uma coisa que eu acho muito legal daqui é que todos os locais que tu vai ter um ângulo diferente, uma nova perspectiva e todas elas são muito bonitas. Então aqui a gente já está numa parte um pouco mais baixa, aqui do espaço tem essa vista linda aqui dos Soldados. Amanhã a gente vai fazer a trilha para chegar até a base dos Soldados, que é uma trilha um pouquinho mais complicada, mais longa, mas hoje a gente vai conhecer outros 2 atrativos que a gente pode visitar aqui. E a gente vai começar no Canyon Lajeado, é uma trilha curta, mais ou menos 15, 20 minutos, mas ela é considerada de nível moderado, principalmente porque a gente anda dentro do canyon e tem muitas pedras escorregadias. Após uma pequena trilha na mata seguindo as setas vermelhas, descemos uma escadinha de madeira para chegar no meio do canyon. Logo na chegada, o canyon já impressiona.
principalmente pelas formas curvas esculpidas ao longo de milhões de anos pela incansável força da água. E para completar o espetáculo visual, os raios de sol começaram a iluminar o cânion. A gente tá quase aqui no final da trilha, dei já algumas dicas aqui pra vocês. Primeiro, é recomendado vocês fazerem com aquelas sapatilhas aquáticas, né? Porque tu vai andar por dentro d'água. E segundo, que falam que o melhor horário para vir aqui é mais ou menos das 11 da manhã até 1 da tarde, que é quando o sol entra aqui no cânion. Daí o que já é bonito fica mais ainda. Saindo do cânion, agora a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos uns 20 minutos para conhecer a Cascata das Andorinhas. A água aqui é um pouco gelada, mas num dia quente, como tá hoje, tomar um banho desses é muito refrescante. Galera, finalizando aqui nosso primeiro dia desse documentário e começamos muito bem, né? Teve banho de cachoeira, teve cânion, teve essas paisagens lindas aqui da parte de baixo da Serra Catarinense. Vai ter muito mais coisa aqui nos próximos dias, mas antes eu queria só dar um adendo aqui para vocês, porque o turismo aqui desses pontos ele já é muito forte regionalmente. Então as pessoas da região sul já conhecem alguns pontos que a gente vai mostrar, só que nas outras regiões do Brasil esses locais eles ainda são pouco conhecidos. A gente até estava lembrando que quando a gente estava lá no Acre gravando o ano passado e a gente mostrou a foto aqui dos soldados, inclusive, daí a guia olhou a foto e falou: nossa, que coisa mais linda, isso aí fica na Europa? Eu falei: não, isso aí fica no Brasil, fica lá em Santa Catarina, bem pertinho de Floripa. Então o objetivo principal desse vídeo é mostrar para as pessoas de outras regiões as belezas e o potencial turístico que tem essa parte aqui do estado de Santa Catarina. No dia 2, ainda de madrugada, saímos para a trilha até a base dos soldados. O trajeto tem cerca de 3 km no total, com um ganho de 280 metros de elevação. Apesar de não ser muito longa, a trilha é considerada de nível moderado a avançado, com vários trechos íngremes, incluindo alguns que exigem o auxílio de corda. Chegamos aqui na base dos soldados, deu para dar aquele susto no corpo, fazer uma trilha íngreme como essas logo que a gente acorda, mas vai valer a pena, porque hoje o tempo tá fresco, o céu tá estrelado, vai ser lindo. Então agora é só sentar aqui, tomar uma água, relaxar e aguardar o nascer do sol. À medida que o sol subia no horizonte, as nuvens e os paredões começavam a ganhar novas cores, deixando o cenário ainda mais especial. Os soldados têm cerca de 90 metros de altura e se destacam imponentes na paisagem, formando um dos cenários mais marcantes e únicos da região. Ouso dizer que é justamente nesse horário que essas 4 gigantes torres atingem o auge da sua beleza. Para mim sempre vale a pena acordar cedo e fazer um esforcinho a mais aí para ver o nascer do sol de cima de uma montanha, porque a gente consegue ver os paredões mudando de cores, o mar de nuvens, é muito incrível mesmo. E agora a gente vai começar a nossa descida. Já chegamos aqui na hospedagem, são 8h40 da manhã agora, e eu sempre gosto de falar que quando a trilha é muito íngreme,
A subida ela cansa mais, né? Tu faz mais força ali no cardio, mas a descida ela é mais complicada. Então, como choveu um pouquinho ontem, final de tarde, tava bem escorregadio, muita pedra solta. Então a gente até foi sem as câmeras para ir com mais atenção, né? Para ir com mais cuidado, mas valeu a pena, tá? Igual a Paula falou antes, estava espetacular. Depois do café da manhã, nos despedimos do soldado Sebold e partimos rumo ao nosso próximo destino. E depois de cerca de 4 horas de viagem, chegamos aqui na nossa segunda base dessa expedição, que é a Pousada das Pirâmides. A gente está no município de Grão-Pará, bem na encosta do Parque Estadual da Serra Furada, e aqui é um ponto muito estratégico porque a pousada ela fica bem no meio de um vale, então a gente tem paredão para um lado, paredão para um outro, e o nome Pousada das Pirâmides é porque falam que a formação dessas serras aqui, elas lembram muito o formato de uma pirâmide, e realmente parece. Algumas informações rápidas aqui sobre o espaço para vocês. Aqui eles têm camping aberto, tem camping fechado, tem um espaço onde eles servem café da manhã, que tem cozinha completa, tem um mercadinho se vocês tiverem esquecido de trazer algum insumo para cá. Tem a pousada também, que tem quartos bem simples, mas eles são bem confortáveis, tem banheiro privativo, e daí é recomendado vocês fazerem reserva antecipada, porque principalmente em finais de semana isso aqui fica bem cheio, tá? Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo para vocês. E agora a gente vai aproveitar o final do dia para fazer uma trilha de mais ou menos 800 metros até o Lago da Pousada, que é um lugar maravilhoso. Nós levamos cerca de 15 minutos para chegar no laguinho. A trilha é um pouco inclinada, mas eles colocaram umas lajotas no caminho que facilitam o trajeto. A beleza desse lugar aqui é muito linda. Essa paz com o lago, as montanhas, é indescritível isso aqui. Quando o vento diminui, o lago se transforma em espelho e duplica a beleza da serra diante dos nossos olhos. Bom dia, galera! Começando mais um dia de madrugada, o sol está começando a nascer e iluminar aqui os paredões. Hoje a gente vai fazer a trilha das pirâmides, que são cerca de 10 km de nível difícil, porque é uma trilha bem inclinada, também choveu um pouquinho nos últimos dias, então ela está escorregadia, e a gente vai ter uma vista de cima aqui da serra. A gente primeiro vai fazer a subida até o laguinho, fazer uma pausa estratégica para ver o nascer do sol, e depois a gente dá sequência. E a nossa primeira parada é aqui no lago e a gente vai esperar o sol subir um pouco para iluminar os paredões. Se o pôr do sol já tinha sido incrível, o que dizer desse nascer do sol? As nuvens ganharam tons dourados e o lago virou um espelho perfeito, refletindo cada detalhe das serras de Grão-Pará. É por momentos como esse que a gente sempre faz um esforço extra para acordar bem cedo nas nossas produções. Já vimos o amanhecer na lagoa e agora, de fato, vamos começar a trilha. Após o lago, a trilha logo segue para dentro da mata. O início ainda é tranquilo, com uma inclinação bem suave.
Essa trilha aqui, apesar de ela ser considerada de nível avançado, ela não é obrigatória vocês estarem com guia, mas tem uma coisa do trajeto que vocês têm que ficar muito atentos, que é mais ou menos a uns 500 metros aqui da entrada da mata, que é a primeira parte da trilha, vai ter um desvio. E daí nesse desvio vocês têm que seguir à esquerda, onde tem esses canos brancos aqui sinalizando. É depois dos canos que o trajeto ganha inclinação, mas em compensação a paisagem fica cada vez mais bonita. A gente está mais ou menos aqui na metade da subida, já deu para dar uma cansada, olha só o suador que a gente tá. E aqui tem um clarão, onde a gente tem uma paisagem diferenciada aqui da serra. E depois de quase 5 km, chegamos aqui no topo das pirâmides. A trilha é puxada, mas compensa, viu? Aqui eu tenho a sensação que tem mais das formações que eles dizem que lembram as pirâmides. Então essa paisagem aqui é única, assim, é especial. E dei algumas dicas para vocês. Primeiro, tragam lanche, tragam água, porque é um rolê cansativo e vocês vão querer chegar aqui, dar uma descansada, dar uma respirada e contemplar essa vista. E também traga um casaco ou um corta-vento, porque quando a gente chega aqui no topo, bate um ventinho que ele é um pouco gelado. A gente já tinha vindo aqui há uns anos atrás, mas vale a pena voltar porque essa vista aqui é maravilhosa. Faz mais ou menos 4 anos que a gente veio da última vez aqui e é sempre bom voltar para esses lugares que a gente gosta muito. Passa um filme na cabeça, né? Porque há 4 anos atrás a gente nem tinha o Rolê Família, a gente veio gravar antes de iniciar o canal. E quanta coisa a gente já viveu, quanta coisa a gente já conquistou. Então, tá aqui de novo, presenciando essa paisagem é incrível. Depois de ficar bastante curtindo aquela vista lá em cima, agora a gente começou a descida. Tá bem menos escorregadio do que a gente pensou que ia estar, mas mesmo assim a gente vai indo aqui com cautela. Já chegamos aqui embaixo, então mais uma trilha finalizada com sucesso. A gente fez a descida num ritmo bem bom, agora são mais ou menos umas 11h30 da manhã, a gente chegou antes do previsto aqui, a gente pensou que ia chegar ali pelo meio-dia, meio-dia e meio. E agora então a gente vai almoçar, tomar um banho e descansar, porque amanhã a nossa jornada aqui por Santa Catarina continua. Para quem ainda tiver fôlego, fica a sugestão que há algumas trilhas mais curtas ali próximas da Pousada das Pirâmides, como a da Cachoeira do Puma. No quarto dia nos despedimos da Pousada das Pirâmides, mas ainda vamos explorar o município de Grão-Pará. A Pousada Rio Túnel é um local super bem avaliado no Google Maps com nota 4.8 de 5 e conta com várias cabanas com uma linda vista da serra. É de lá que vamos começar a próxima aventura desse vídeo. Mais um dia começando e mais uma trilha. Hoje a gente vai fazer o aquatrekking do Rio Túnel, que são cerca de 4 km de nível moderado. Tá um friozinho aqui, mas a gente vai ter que encarar uma água gelada, então bora lá. Essa primeira parte da trilha ela não é tão cansativa, porque a maior parte do tempo ela não é uma descida íngreme, mas tem muita lama, então vocês têm que ficar
bem ligados em relação a isso. E agora sim, a gente chegou no rio e vamos iniciar a parte aqui do aquatrekking que é dentro aqui do curso d'água. A partir dali o aquatrekking começa para valer e em poucos minutos já estamos cercados por enormes paredões. O trajeto alterna trechos com água rasa e outros mais profundos, onde em alguns momentos até é preciso nadar. Também passamos por um escorregador natural e por um ponto onde é preciso pular na água, que sem dúvida foi o nosso favorito. A trilha é linda o tempo todo, muito verde ao redor, paredões que parecem chorar água e vários trechos em que o cânion fica bem estreito, deixando tudo ainda mais impressionante. A gente já está quase no final aqui do rolê e para fechar com chave de ouro, a gente pode tomar banho numa cachoeira escondida aqui no meio da trilha. Uma coisa muito importante que eu não tinha comentado antes, que esse passeio ele só acontece de novembro a abril, porque a água hoje já está muito gelada, mas nos meses de inverno aqui em Santa Catarina ela fica congelante, então tem risco de ter hipotermia, então não tem esse passeio aqui nos meses de inverno. E também outro ponto aqui que é necessário fazer reserva antecipada, então como sempre eu vou deixar o contato dos responsáveis aqui na descrição do vídeo para vocês. A gente já voltou aqui para a pousada Rio Túnel, já estamos até de banho tomado, porque no final ali a gente já estava com um pouco de frio por causa da água e começou a bater um ventinho gelado, então a gente só chegou, comeu uma coisa rapidinho, já foi tomar um banho para dar uma esquentada no corpo. E sobre o rolê de hoje, muito diferente, né? Então andar no meio daqueles paredões, tem hora que tu tem que fazer um escorregador natural, saltar na água, tem cachoeira, muito verde, a natureza muito exuberante ali no meio do Rio Túnel. E hoje foi um rolê que a gente só conseguiu trazer as imagens do jeito que a gente gosta para vocês por dois principais motivos. O primeiro é por causa dessa caixa estanque, que foi um investimento que a gente fez no ano passado e nos ajuda muito quando a gente está fazendo esses trabalhos de aquatrekking, mergulho e por aí vai. E segundo, por causa da mochila estanque da Colda, né? Das mochilas estanques da Colda, porque a gente tem mais de uma, que são mochilas à prova d'água, então tudo que não pode molhar, a gente coloca aqui dentro dela, drone, câmera, microfone, celular, enfim. E para quem não conhece, a Colda é uma marca brasileira para quem ama essa vida ao ar livre, para quem gosta de trilha, gosta de aventura, coisas que a gente mostra aqui no canal para vocês. E daí, além das mochilas estanques, eles também têm garrafinha térmica, cadeira e mesa de camping, tem lancheira, tem bolsa térmica, várias outras coisas. E para quem tiver interesse, a gente tem cupom de desconto, é só acessar o site deles aqui e na hora da compra colocar o cupom Rolê Família, bem como tá aqui na tela. Nesse dia, partimos em direção à parte alta da serra, e para chegar lá, encaramos uma das mais espetaculares estradas do Brasil, a Serra do Rio do Rastro. Com suas mais de 280 curvas esculpidas na serra, ela impressiona logo de cara, e não só pela engenharia, mas principalmente pelas paisagens ao longo do caminho. Antes de virar essa estrada icônica, o trajeto era feito por tropeiros, e foram as mulas que abriram os primeiros caminhos por aqui. Então, a Serra do Rio do Rastro, nós devemos às mulas, né? Que elas começaram uma atrás da outra fazendo aquele caminho. Depois, lógico, foi ficando uma picada maior, e assim foi feito, né? Então,
O tropeiro chegava até embaixo da serra, parava, agora eu vou subir. Então ele dava um tiro para cima. Se ninguém respondia ao tiro dele, significa que não tinha ninguém no meio do caminho, então ele podia subir. E quem estava subindo ou descendo tinha que ficar ligado, né? Porque se ele ouvisse um tiro, ele dava outro tiro para cima em resposta àquele tiro. Então a tropeada parava esperando para subir e descer quando estava limpo, né? Ele não tinha nenhum, porque não se cruzava uma tropa com a outra, porque não tinha espaço, né? Então nós temos esse vestígio embaixo, lá da Serra do Rio do Rastro, onde parava a tropeada, e temos em cima. Então esse caminho secundário se criou ligando de Araranguá ao caminho das tropas de Lages, né? Então a Serra do Rio do Rastro se construiu-se dessa forma. A versão atual só foi construída na década de 80, transformando o acesso à região. No topo da estrada chegamos em Bom Jardim da Serra, um município repleto de belezas naturais, como vocês vão ver nos próximos minutos. E logo depois de subir a Serra do Rio do Rastro, a gente veio aqui no Mirante Serra Parque e daqui a gente tem uma vista incrível da parte de cima aqui da Serra Catarinense e o valor de entrada é de R$30 por pessoa. E aqui tem 2 mirantes principais e o primeiro que a gente veio conhecer, este aqui que tem uma vista incrível para o cânion da Honda. E o segundo ponto de observação é aqui no Mirante da Serra do Rio do Rastro. Para chegar aqui a gente faz uma caminhada de mais ou menos uns 600 metros de nível fácil. Em Bom Jardim, a nossa base foi essa cabaninha que achamos no Airbnb. Ela fica dentro de uma fazenda, acomoda até 4 pessoas e está com avaliação máxima na plataforma. Para quem tiver interesse, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Bom dia, galera! Começando mais um dia de roteiro e hoje a gente inicia conhecendo o Cânion das Laranjeiras, que nos falaram que é um dos mais bonitos aqui da região. Para chegar no Cânion, primeiro tu para na fazenda Rincão da Palha, lá tu paga uma taxa de R$50 por pessoa, tu também vai receber algumas instruções. Tu vem com o carro até uma parte do trajeto, para o carro no estacionamento e depois começa uma trilha de cerca de 7 km de ida e volta de nível fácil a moderado. Por mais que seja uma trilha um pouquinho longa, dizem que o trajeto ele não é tão difícil, né? A maior parte dele é bem plano. Olha, chegamos aqui e não estava esperando por isso, sinceramente. Acho que é um dos cânions mais bonitos que eu já vi na vida. Já tinha visto algumas fotos aqui do Cânion das Laranjeiras antes, mas estar aqui pessoalmente é outra coisa. Ele tem uma dimensão monumental. É muito legal que ele tem várias entradas, então tem cânion para um lado, tem cânion para o outro. Lá ao fundo também a gente vê uma cadeia de serra bem pontiaguda, assim, que é sensacional. Tem algumas quedas d'água aqui para o lado e espetáculo, espetáculo isso aqui. Tem que vir, se vocês vierem aqui para Bom Jardim da Serra, incluam aqui o Cânion das Laranjeiras no roteiro, porque vale a pena e, olha, afirmo que é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci aqui no nosso Brasil. O local que a gente está agora é conhecido como Mirante dos Pinheirinhos e uma recomendação que a gente dá para vocês é trazerem água, um lanchinho, porque como o Bruno falou, esse local é muito, muito bonito e para onde tu olha é uma paisagem espetacular, então vocês vão querer ficar um tempinho aqui admirando. Esse cânion é de uma magnitude incrível, é muito grande, é impactante. Eu não esperava chegar aqui e ter esse visual maravilhoso.
canyon aqui tem uma paz inexplicável, tu não vê uma construção aqui no horizonte, só natureza, e daqueles pontos que tu se sente pequenininho, né, olhando a dimensão aqui desses paredões, tu entende um pouco mais da força do tempo, porque esse canyon aqui foi esculpido, né, pela força do vento, da água, ao longo de milhões e milhões de anos, então é muito, muito sensacional. E agora a gente vai pegar nossas coisas aqui e começar o regresso, porque tem mais atrativos aqui de Bom Jardim da Serra para mostrar para vocês no dia de hoje. E agora a gente veio aqui no mirante do Canyon da Honda, que é o mesmo canyon que a gente vê lá do Mirante Serra Park, mas aqui a gente tem alguns ângulos diferentes e esse local aqui não cansa, a vista é espetacular. E o valor de entrada aqui é de R$20 por pessoa. A caminhada aqui no mirante é bem tranquila e tem uns 4 ou 5 pontos onde vocês têm um deck de madeira, também tem uma cadeirinha para sentar, ficar curtindo aqui um pouco a paisagem e olha, é bonito demais, tá? Vale a pena. Mesmo com o dia hoje um pouquinho nublado, aqui esse local é sensacional. Começando mais um dia de roteiro, já com essa paisagem aqui de uma das grandes joias aqui do estado de Santa Catarina, que é o Canyon do Funil. Até contando uma história para vocês, que a gente já tinha vindo aqui há uns 4, 5 anos atrás, mas a gente não viu nada disso, porque estava com muita neblina, muita cerração, a gente não via um palmo na frente e hoje a gente está sendo muito privilegiado, a gente está muito feliz de poder ver aqui o Canyon com esse céu azul, com esse solzão que está hoje, tudo aberto assim, tá maravilhoso. E Bom Jardim cada dia mais está surpreendendo, ganhando um espaço no nosso coração, porque todos os canyons que a gente está visitando são muito lindos e cada um com a sua particularidade, assim, está valendo muito a pena ter incluído aqui o município no nosso roteiro. Agora explicando para vocês um pouco da questão logística para conhecer aqui o Canyon do Funil. Primeiro tu vai chegar na portaria que fica bem do lado de uma estação de energia, tem uma placa também indicando, então é bem difícil se perder, tá? Se vocês botarem no Google Maps ali Canyon do Funil, vai dar bem certinho no local. Daí lá tu paga uma taxa de R$75 por pessoa. Daí depois daí, e é um ponto muito importante aqui de passar para vocês, tem uma estrada de mais ou menos uns 6 km de terra, e ela está bem prejudicada, tá? Tá com muita pedra solta, tem alguns pontos de aclive, declive. É recomendado estar com carro com tração 4x4, também carro alto. Nosso carro, inclusive, é um carro 4x4, mas também sofreu um pouquinho no trajeto. Daí depois tu chega num ponto, né, onde tu deixa o carro e começa uma caminhada, uma trilha de mais ou menos 1 km até chegar aqui na borda do Canyon. A Serra Catarinense é uma das regiões que eu mais gosto no Brasil e a cada cantinho que eu conheço eu me apaixono mais por ela. Aqui no Canyon do Funil tem vários mirantes como esse que a gente tá, e aqui no meio tem uma formação rochosa que é a mais icônica de todas, mas para onde tu olha é um lugar mais bonito do que o outro. Vou apresentar para vocês um pouquinho melhor aqui um dos mirantes principais do Canyon do Funil. Vocês podem ver que eu estou longe da borda, tá? Por questão de segurança. Essa aqui é a formação principal, né? Que chama mais a atenção de todo mundo que vem aqui e realmente é muito linda, né? Tem essas
formas aqui bem pontiagudas, sensacional, mas todos os lados que tu olha, tu vai ter uma paisagem exuberante. Aqui tu tem uma cadeia de serras, lá ao fundo tu também consegue ver um pouquinho, né? Cara, que sensacional esse lugar. Na segunda parte do dia de hoje, a gente veio conhecer dois atrativos que são bem menos conhecidos aqui na região, que são o Cânion Trombudo, que é esse aqui, que está ao fundo, e depois a gente vai na cascata do Saiki. E esses dois pontos ficam dentro da fazenda Curral Falso. O valor de entrada aqui é de R$30 por pessoa. E mais uma informação importante, que para chegar aqui no Cânion Trombudo, que é o local que a gente está agora, a estrada ela não está tão boa. Dá para vir com o carro sem ter tração, mas ela não está assim nas melhores condições possíveis. Aqui no Cânion Trombudo tem dois pontos de observação, um para a direita e outro para a esquerda, que é o que a gente está agora. E a última parada do dia, após uma trilha bem curta, chegamos aqui na cascata do Saiki. Finalizados nossos rolês em Bom Jardim da Serra, seguimos em direção a São Joaquim. Conhecido como a capital da maçã, São Joaquim é o maior produtor da fruta no Brasil. Mas além disso, o município vem ganhando destaque também em outro segmento. Essa região aqui do alto da Serra Catarinense é muito conhecida por ter ótimas vinícolas. A gente veio conhecer uma delas aqui em São Joaquim, que é a Leone de Venezia. Ela é uma das mais bem avaliadas da região, com nota 4.8 de 5 no Google Maps. E aqui a gente pode andar pelos parreirais, igual a gente está fazendo aqui agora, pode conhecer ali um pouquinho da sede, que por sinal é muito bonita. E claro, a gente também pode provar alguns dos produtos que eles fazem aqui. Quem nos recepcionou por lá foi o simpático Bianco, que é proprietário da vinícola e um verdadeiro apaixonado por esse universo. Essa região é muito interessante para a vitivinicultura. Nós estamos aqui a 1.300 metros de altitude. E o nosso terroir, que inclui o clima, os tratamentos da videira, o estilo de elaboração dos vinhos também, é muito interessante. Um solo rochoso, bastante pedra, de origem vulcânica e com uma matéria orgânica bem interessante também para a qualidade das uvas, dos vinhedos, tem se destacado como pela qualidade do vinho produzido nessa altitude. É uma região ainda muito jovem, né, porque há 23, 24 anos atrás nem existiam uvas viníferas produzindo aqui, mas agora já está consolidado. Por exemplo, só aqui em São Joaquim nós temos 14 vinícolas produzindo vinhos. E cada uma com suas características, 8 já tem um receptivo para fazer um turismo enogastronômico, né, que é muito interessante para a região. E com isso está favorecendo o desenvolvimento de toda a região também, como produtora de vinhos finos de altitude. Aqui na Leone de Venezia nós temos uma característica que a gente só tem variedades italianas. E hoje nós temos 11 variedades. A gente já experimentou até mais do que isso, algumas não deram certo por causa do terroir, por causa da altitude, mas essas que nós temos hoje estão se mostrando com qualidade excepcional. O Bianco fez questão de nos apresentar um dos produtos mais diferentes que eles produzem por lá. Aqui temos um grande segredo da nossa produção de vinhos. Os italianos chamam isso de frutaio, é onde colocam as uvas para serem apacitadas, para passarem a serem uvas passas, né? E para fazer um vinho extraordinário. Vou mostrar para vocês. Na verdade, são dois vinhos
Esse aqui é um estilo Amarone della Valpolicella, em que são 3 uvas, Rondinella, Molinara e Corvina, e que a gente coloca aqui para fazer o apacimento. Quer dizer, até elas ficarem passas. Vão ficar aqui 2 meses e meio, 3 meses, até ficarem uvas passas, e depois que a gente vai fazer a fermentação, e dando, então, o resultado, um vinho absolutamente interessante, que é no estilo Amarone della Valpolicella. O nosso nós chamamos de Passione, porque é uma paixão fazer esse vinho. E aqui é a uva Garganega, que a gente colheu, os cachos mais bonitos, e eles ficam dependurados, os italianos chamam de picai, eles ficam dependurados, e também vão ficar aqui até ficarem uva passa. E aí sim, esses vão dar um vinho de sobremesa fabuloso, no estilo Recioto di Gambellara, que é uma região muito pequena da Itália, que produz os vinhos exatamente com a uva Garganega e dependurados assim como nós estamos imitando os italianos. E depois de entender bastante sobre a produção, chegou a hora de experimentar alguns produtos da vinícola. A gente pediu aqui para degustar uma espumante Brut, rótulo Pregiato, e também para acompanhar uma tábua de frios que vem com queijo, salame, pão, geleia. Tá bonito isso aqui, galera. E agora um brinde para abrir os trabalhos, a Serra Catarinense. Bom, hein? E para deixar tudo ainda melhor, tivemos a oportunidade de brindar com um vinho ao lado do nosso anfitrião. Bianco, então, para finalizar com chave de ouro, agora a gente vai experimentar aqui um dos vinhos premiados aqui da casa, né? Exato, é um dos vinhos premiados do nosso, o Refosco dal Peduncolo Rosso. É bem italiano. É bem italianão e com uma estrutura fabulosa e que só nós temos aqui. É só vocês. Já recebeu vários prêmios e do norte da Itália, essa uva, né? Olha a cor dessa maravilha. Oh, tá bonito. E como é que surgiu o teu amor por vinho? Enquanto a gente aprecia aqui um pouquinho. Vem da origem da família, né? O meu avô nasceu na Itália, veio gurizote para o Brasil com os bisavós que já tinham, eram agricultores lá, já faziam vinho, vieram com todas as tradições italianas. E foram para a região de Caxias do Sul como colonos. Mas entre todas as tradições ainda continuaram a produzir seu próprio vinho. Plantavam uva, faziam vinho e faziam até pipas também, né? Então veio desde a Itália. Tá no DNA, já tá no sangue mesmo, né? E tem algum protocolo para experimentar aqui ou não? Não, é só a gente brindar. Só brindar mesmo? Então, salute! 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 Ah, é bom. Um vinho com uma baita estrutura, potência, né? Olha, eu não sou muito do vinho, mas esse aqui é muito bom. Esse é potente, dá pra ver na cor dele já, né? É um vinho a cor, o aroma. Bem estruturado. Sensacional. Que maravilha! Salute! Salute! Um brinde a São Joaquim, a Serra Catarinense. São Joaquim, a Serra Catarinense e os vinhos da Serra Catarinense. Nossa próxima parada será em Urupema, considerada por muitos a cidade mais fria do Brasil. Não fomos lá apenas para sentir o ar gelado da Serra Catarinense, mas também para presenciar um dos mais belos fenômenos naturais do Brasil, a migração do papagaio charão. O papagaio charão é a única espécie de papagaio migratório do Brasil e ele ocorre só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele passa a maior parte do ano no Rio Grande do Sul, mas nesse período do ano agora, de março até julho, mais ou menos, principalmente entre abril e junho, ele vem para a Serra Catarinense por causa da grande oferta de alimento, no caso do pinhão. É uma espécie que está super relacionada com a araucária
e até por isso é uma espécie que está vulnerável no seu estado de conservação, porque a araucária também foi muito desmatada, principalmente no século passado, e aqui é uma região que está super conservada. Tem uma estimativa que cerca de 30% da vegetação natural ainda é conservada aqui na região. O Henrique é um dos muitos amantes da natureza que vem pra cá em busca de contemplar e registrar esse espetáculo da vida animal. Foi junto com ele que tivemos mais um momento inesquecível nesse documentário. Já estamos aqui com as câmeras preparadas, que daqui a pouco começa a revoada. E só para contextualizar aqui vocês, o Henrique que apareceu aqui no vídeo, ele é nosso primo, então tá sendo um prazer aqui ter um pouquinho mais da família no rolê família. E sempre é final de tarde, né, Henrique, que o papagaio aqui passa. Isso. Durante a manhã eles se espalham para comer pelas araucárias da cidade aqui da região. E aí, final de tarde, elas se reúnem em bandos grandes e passam aqui, geralmente nesse mesmo local, indo para o dormitório deles, onde eles vão dormir tudo junto. Tem uma localização que eu vou deixar aqui embaixo no Google Maps, né? Vocês colocam ali, daí vai dar uma plaquinha, só subir o morro e vem aqui contemplar esse espetáculo. Estão falando que esse ano tá com pouco papagaio, mas parece que já é bastante, né? Sim, não, é bastante. A contagem ontem foi de 1.700, 1.800 papagaios que passaram aqui no final de tarde. Varia muito com o dia também, com o ano, dependendo da condição climática um pouco. Tem dias que numa revoada só passam, sei lá, 2.000 papagaios. Numa só? Ontem fica 2, 3 minutos passando papagaio voando, Caraca. Gritando, é um espetáculo da natureza. Um dos fenômenos naturais mais incríveis, acho, do Brasil, com certeza. É incrível. Eu venho aqui já faz 4 anos e não perco isso aqui, é fantástico. E pra gente finalizar aqui, tem algum projeto de conservação para proteger a espécie do papagaio charão? Tem sim, tem o Projeto Charão, que foi fundado na Universidade de Passo Fundo em 1991, e eles já estão há mais de 35 anos aí trabalhando com essa espécie. A estimativa é que a população subiu já de 8 mil indivíduos, mais ou menos, para entre 20 e 25 mil. 3 vezes mais. E agora, em 2018, inauguraram aqui na região de Urupema e Painel a reserva, a RPPN, dos papagaios de altitude, que é tanto papagaio charão quanto papagaio de peito roxo, que são duas espécies super vinculadas à araucária, que também é uma espécie que está em risco de extinção. Ah, que legal. E então agora vamos prestar atenção aqui que eles começaram a passar. À medida que o sol baixa no horizonte, os milhares de papagaios começam a colorir o céu com suas cores verdes e vermelhas. O sol já se pôs aqui no horizonte, é muito legal porque a gente consegue ver os papagaios vindo em vários bandos. Tem alguns que são muito grandes, outros que são menores, e a gente consegue aproveitar esse espetáculo da natureza por mais de 1 hora. É muito incrível. Nas proximidades de Urupema, nos hospedamos nessa bela acomodação que encontramos no Airbnb. O espaço é cercado por araucárias e o quarto é super confortável, com banheira, lareira e uma varanda com vista. Para quem tiver interesse, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Nossa última parada dessa expedição foi na região da Coxilha Rica, em Lages. É lá que fica uma das rotas históricas mais importantes do Brasil, o chamado Caminho ou Corredor das Tropas. Esse local guarda até hoje marcas do tropeirismo, uma das principais redes comerciais que existiam em nosso país, responsável por conectar diferentes regiões do Brasil a partir do século XVIII. Para entender melhor sobre isso, conversamos com a guia Lucimar, que é especialista na região. O movimento do tropeirismo era um movimento onde eles saíam com as mulas, né? O tropeirismo saía do Rio Grande do Sul, passava por dentro de Rio, saía mais especificamente de Viamão, passava por Rio Grande do Sul,
Atravessava o Passo de Santa Vitória para Santa Catarina, atravessava Santa Catarina, Paraná e chegava até São Paulo, mais precisamente Sorocaba, São Paulo. Eles vinham nesse período, eles subiam, trazendo todas as mulas, os boi, depois os porcos, tudo que eles precisavam para abastecer lá em São Paulo, Sorocaba, onde havia uma feira muito grande que de tudo se vendia. O pessoal de Minas Gerais precisando dessa mula para transportar o minério, que saía muito, mas não tinham onde carregar, então eles iam até Sorocaba e compravam essas mulas para facilitar. Então o tropeirismo era esse ciclo de transporte que saía do Rio Grande do Sul até Sorocaba, São Paulo. Eles começaram com as mulas, né? O objetivo era abastecer a Minas Gerais. Depois ele começa com o gado, né? Então todo o ciclo do gado, tudo acontece por entre aqui, depois os porcos também, né? Então o escambo, o comércio se dava também através disso, porque eles iam com todo carregados de mantimentos e eles voltavam também com as mulas carregados de mantimento. Então café, açúcar, tudo que não se tinha nessa região, eles traziam em cima das mulas e assim iam fazendo o comércio, o escambo nessa região, né? Isso tudo nós devemos aos tropeiros. Tropeiros percorriam essa rota por semanas, conduzindo milhares de animais e conectando o Brasil. E é no Corredor das Tropas que conseguimos entender um pouco melhor o quão grande foi esse movimento. Esse Corredor das Tropas, ele foi construído porque ele passava em cima de grandes fazendas. Fazendas dos fazendeiros paulistas, que são os nossos primeiros moradores aqui, os nossos primeiros que moraram por aqui, que fundaram essa região. Então, em cima dessas fazendas, esses fazendeiros pediram para o seu povo escravizado, né, os seus funcionários, digamos assim, na época, a construírem esse Corredor das Tropas. De um lado é taipa, de 12 a 14 metros de largura, do outro lado outra taipa. Então se formou essa estrada, esse corredor, para onde o tropeiro passava, sem misturar o gado, sem misturar a mula com os que os fazendeiros já tinham na região. Então esse Corredor das Tropas, hoje bem patrimonial, foi construído com esse objetivo. Lucimar, eu tô impressionado, eu subi o drone, fui a 3 quilômetros daqui e ainda estava longe de terminar aqui o caminho das tropas. Vocês têm noção do tamanho total disso aqui? O que nós temos preservado hoje, a extensão que nós temos, eu não saberia mensurar para você. Mas o caminho das tropas, todos eram 1.200 quilômetros, tá? Então tem regiões que eles foram preservadas, tem regiões que eles já caíram por terra com o próprio passar dos anos, outro que as pessoas não tinham conhecimento, acabavam destruindo. Assim, eu não saberia te dizer precisamente quanto que nós temos preservado. Mas assim, o que eu gosto muito e respeito no pouco que nós temos preservado é a história. A história de um povo que passou aqui dentro, uma história de um povo que desbravou isso aqui. Nós estamos em 2026, eu estou falando de 1730, aonde tudo era mais escasso, tudo era mais difícil. E quanta história, quantas vidas passaram aqui dentro, quanta coisa aconteceu. Sim, que a gente não consegue nem mensurar. Então eu acho isso aqui, nós devemos muito respeitar o momento que nós estamos, aonde nós estamos e as pessoas que abriram esse caminho. E também quem construiu isso aqui, né? Quem construiu isso aqui, temos que respeitar. Deve ter dado um trabalhão. Um trabalhão, imagine, né? Como é que eles carregavam essas pedras, eles encaixavam essas pedras a olho, né? Eles olhavam as pedras a olho, encaixavam a maior embaixo, a menor em cima, uma estrutura que resistiu. Sim. A todos esses anos, né? Hoje nós temos concreto, nós temos cimento, nós temos tudo para construir as taipas, mas na época não tinha, era um conhecimento. Existiam pessoas que tinham uma profissão, e estou falando já dando um pulo na história, né? Que eram os taipeiros. Sim. Esses taipeiros, eles passavam de uma fazenda a outra, eles ficavam alojados naquela fazenda e os fazendeiros contratavam eles justamente para fazer os muros. Hoje já é uma profissão que está praticamente em extinção, mas quem começou tudo isso foram lá em 1700 e pouco. Olha, eu ouso dizer que talvez seja a maior obra assim, antiga do Brasil que eu já vi na vida, porque
é muito grande. É grande, muito grande. é grande, é bonito. É grande, é bonito. E você estar aqui hoje, vivenciando isso, estar presente aqui, onde tanta coisa aconteceu, tantas pessoas passaram por aqui, é apaixonante. É especial. É especial. Depois do Caminho das Tropas, a gente passa em outro local histórico, que inclusive nasceu um ex-presidente aqui, né, Lucimar? Isso. Nós estamos na Fazenda Guarda-Mor. A Fazenda Guarda-Mor, ela pertenceu para Laureano Ramos, que foi o primeiro Ramos que vem para a região aqui. Tá? Então ele vem para cá. Aqui, em cima do terreno dessa fazenda, nós temos o Passo da Santa Vitória. O Passo da Santa Vitória era onde passava o gado na divisa do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Os tropeiros passavam. Quando eles passavam pelos Passos da Santa Vitória, havia uma cobrança de pedágio para eles passarem por cima. Desde aquela época tinha pedágio. Desde aquela época tinha pedágio. Quem guarnecia era a coroa portuguesa. Então, eles que ficavam aqui cuidando, então por isso Fazenda Guarda-Mor, porque tinha essa guarda-mor, né, cuidando dessa passagem por aqui. E o Laureano Ramos, quando vem para cá, ele constrói uma casa toda de pedra e de 2 andares, o que era muito difícil, significava alguém que tinha bastante poder na época para poder construir. Então ele constrói essa casa, que já não é mais a casa original, cabe salientar que essa casa já não existe mais, mas o proprietário de hoje, ele reconstruiu essa casa, levando as características de como ela era essa casa do Laureano Ramos. Então aqui também é histórico para nós catarinenses, porque nasce aqui, nessa fazenda, Nereu Ramos, que foi o único catarinense presidente da República que nós tivemos até hoje. Não foi por muito tempo presidente, ele assumiu quando Getúlio Vargas se suicida, ele assumiu, o Café Filho estava doente na época, não pôde assumir, ele assumiu por poucos meses, mas ele foi presidente da República. O pessoal de Lages pode falar que já teve um presidente lagiano na presidência da República, então aqui nasce ele. Então, para nós, ela tem um fator histórico muito importante. Na fazenda também encontramos a Kátia trabalhando com a lã, uma tradição muito presente no alto da Serra Catarinense. Nessa região também há outros pontos interessantes, como o viaduto ferroviário do Rio Tatetos. E antes de finalizar aqui, só queria deixar um adendo que para quem está estranhando a falta de urubici nessa produção, é porque a gente vai fazer um vídeo dedicado apenas a esse destino, que deve sair nas próximas semanas aqui no canal. E é isso, galera, finalizando mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham curtido conhecer aqui as belezas do interior de Santa Catarina, e só queria falar que isso aqui é só uma parte de muitos atrativos que tem aqui na região, tá? Faltou muita coisa, daria para fazer um vídeo de 30, 40 dias aqui na parte alta, na parte baixa de Santa Catarina, inclusive alguns locais que a gente queria conhecer, como o Pico do Rinoceronte, em Bom Jardim da Serra, a gente não pôde ir porque no dia que a gente ia visitar o tempo estava fechado, estava com previsão de chuva, então a gente optou por adiar esse rolê, né? Fica para uma próxima oportunidade. E é isso, para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede, curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!